Eu comecei o meu ginásio no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, lá na Liberdade. E lá eu tive um professor de geografia, o professor Panadés, e numa de suas aulas ele falou sobre um livro chamado Nascimento, Vida e Morte das Estrelas, do George Gamow. Eu li esse livro e esse livro me transformou, porque pela primeira vez eu olhei para cima e as estrelas não eram apenas pontos luminosos, mas para mim eram coisas que tinham como que uma vida, quer dizer, eram objetos que nasciam, evoluíam e morriam. Isso me marcou para o resto da vida e eu resolvi virar astrônomo depois que eu li esse livro. Que idade você tinha? Eu devia ter 11 anos de idade. No meio do meu ginásio, eu mudei para Santos e lá eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Martim Afonso, em São Vicente. E no Martim Afonso havia um clube de ciências. E esse clube de ciências realmente foi fantástico. É uma coisa que eu sinto falta hoje em dia nas escolas públicas. Deveria ter mais clubes de ciência, pois isso é uma extraordinária forma de despertar e criar as vocações. Então, nessa atividade de clube de ciências, eu arrumei um pequeno telescópio, eu fazia observações diárias do Sol, mapeava manchas solares e comecei a entrar realmente no mundo da astronomia. Como eu queria ser astrônomo, eu fui fazer física na Universidade de São Paulo. Entrei em 1970. Naquela época, a astronomia, como astrofísica principalmente, ainda não estava muito desenvolvida aqui no Brasil. Durante minha graduação, chegou o professor Pacheco, que fez doutorado na França, e que, na prática, introduziu a astrofísica aqui em São Paulo, junto com outros colegas que chegaram logo depois. E então, eu, no segundo ou terceiro ano da faculdade, já comecei a fazer iniciação científica com o professor Pacheco. A partir daí, eu tive uma carreira acadêmica mais ou menos convencional, quer dizer, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado. Para mim, foi muito importante ter feito um pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde eu tive contato com o que havia naquela ocasião, no final dos anos 80, começo dos anos 90, de mais moderno, né, na forma de se fazer astronomia, um ambiente científico riquíssimo, e tudo isso fez parte do nosso aprendizado. Quer dizer, quando eu voltei ao Brasil, eu procurei, junto com meus colegas e meus estudantes, etc., criar um ambiente científico semelhante àquele que eu havia encontrado no exterior. Eu acho que aqui no Instituto, no IAG, nós conseguimos, de certo modo, fazer isso, porque nós temos aqui um ambiente científico realmente muito rico, seminários praticamente todo dia, uma discussão científica intensa, envolvendo estudantes, docentes e, bom, pessoal envolvido em pesquisa em geral. Eu atualmente trabalho em astronomia extragaláctica, problemas sobre evolução de galáxias em geral, e cosmologia observacional, essas duas grandes áreas. As perguntas que nós queremos responder nesse momento são os grandes mistérios da astronomia atual, quer dizer, a natureza da energia escura, a natureza da matéria escura. Isso, digamos, é o que está por trás de grande parte das atividades de pesquisa que eu participo ou coordeno hoje. Além disso, tem todo o estudo de evolução de galáxias mesmo, né? Quer dizer, a Via Láctea é uma galáxia, o universo é povoado por galáxias, então nós temos interesse em entender como essas galáxias, não mais apenas as estrelas que as constituem, nascem, vivem e morrem, né? E entender aspectos que são ainda mal conhecidos, como o efeito do próprio meio ambiente na evolução das galáxias. Bom, uma das grandes frentes da astronomia hoje em dia são os levantamentos de galáxias, quer dizer, observações de grandes áreas do céu, e nós estamos envolvidos, eu e vários colegas, em vários grandes levantamentos que estão na iminência de começar, ou alguns já estão até começando. Então, em particular, um projeto que nós chamamos de JPAS, que é uma cooperação entre astrônomos do Brasil, da Espanha, principalmente, tem gente de outros lugares também, que vai fazer um levantamento do céu do hemisfério norte num sistema absolutamente inovador de 59 filtros, né? Isso vai permitir a gente ter como que as propriedades em cada pixel do céu. Então, quando eu falei, por exemplo, sobre as populações de galáxias, considerando uma galáxia como um objeto grande, nós vamos poder conhecer as populações em cada ponto da galáxia, com esse tipo de observação.
E isso nós vamos fazer para uma grande área do céu. Então, a nossa expectativa é... Eu estou falando de galáxias porque essa é a área que me interessa particularmente, mas, na verdade, esse projeto vai permitir estudar de asteroides a universo distante, quasares, coisas desse tipo. Esse projeto deve começar no próximo semestre. Junto com esse projeto, tem alguns outros que são, de certo modo, auxiliares ou complementares a ele, que são os projetos J Plus e S Plus, um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. No hemisfério norte, o objetivo do J Plus é ajudar na calibração dos dados do JPAS, esse projeto principal, ao mesmo tempo que vai permitir fazer ciência. E no sul, né, num telescópio que está instalado no Chile, no Observatório de Cerro Tololo, nós vamos fazer algo semelhante também, analisando uma grande área do céu e, com isso, procurar fazer descobertas sobre as primeiras estrelas que apareceram no universo, o efeito do ambiente nas galáxias, como que colisões de galáxias levam à formação de estrelas ou interrompem a formação de estrelas, qual é a natureza da energia escura, como a matéria escura está distribuída. Então, são milhões de perguntas que nós vamos tentar responder com esses levantamentos que estão começando agora e nos quais estamos completamente envolvidos. Eu acho que a ciência ela não só ajuda a entender o mundo, mas ajuda a mudar o mundo. Quer dizer, eu acho a ciência constitutiva de qualquer país que queira ser de fato um país. Eu acho que muitas vezes são certas situações em que a gente se vê envolvido. Então, por exemplo, isso tem até a ver com os trabalhos que eu acabei fazendo que eu considero os mais gratificantes para mim. Então, enquanto eu estava em Cambridge, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro estudo em astronomia utilizando redes de neurônios artificiais, que é uma técnica de inteligência artificial, para classificar galáxias. Hoje em dia, esse tipo de técnica é amplamente utilizado em várias áreas, não só da ciência, mas da economia, etc. Mas o nosso trabalho foi o primeiro. E foi muito interessante, porque eu e alguns colegas lá em Cambridge estávamos interessados na técnica por conta de um artigo que havíamos lido na revista Nature e pensamos que aquilo poderia ser muito útil em astronomia. Mas a gente não entendia nada do assunto. Mas, por acaso, o marido de uma das estudantes de doutorado lá era médico cardiologista, e ele entendia de redes neurais. Então, esse trabalho foi interessante, porque publicamos na Monthly Notes of the Royal Astronomical Society, a mais importante revista inglesa de astronomia, onde o primeiro autor era médico e não astrônomo. Então, esse artigo, publicado no começo dos anos 90, foi muito interessante para mim e, de certo modo, veio a marcar a minha carreira científica, na medida que despertou em mim interesse pela inteligência artificial em geral e técnicas estatísticas avançadas que eu até hoje utilizo em meus trabalhos. Um outro trabalho também que foi determinante para mim, que é o trabalho de maior impacto, né, que nós temos, foi um trabalho feito junto com colegas de Santa Catarina e mais nossos estudantes, meus e do Cid Fernandes, esse colega de Santa Catarina, em que nós desenvolvemos um código computacional que, analisando o espectro de galáxias, produz os parâmetros das populações de estrelas que formam as galáxias. Uma forma de entender as galáxias é perceber que as estrelas lá têm idades variadas, quantidades de metais, né, de elementos químicos diferentes, e esse nosso código permitia dar números sobre isso para as galáxias. Então, nós tivemos a oportunidade de aplicar esse tipo de código a grandes levantamentos de galáxias que estavam sendo feitos naquela época e continuam sendo feitos hoje, o que nos permitiu, então, determinar propriedades de galáxias para milhões de objetos. E isso modificou bastante a nossa compreensão das próprias galáxias e várias peculiaridades que elas tinham, que nós só pudemos perceber quando começamos a analisar esse grande volume de dados, coisa que nós não percebíamos quando considerávamos amostras pequenas, como eram feitas até aquela ocasião. Eu acho que tem que ter confiança, porque, veja bem, quando eu resolvi fazer astronomia, eu tive que enfrentar a resistência de toda a família. Porque
Meus pais não queriam de jeito nenhum que eu fizesse astronomia, queriam que eu fizesse, por exemplo, engenharia, né? Naquela época ninguém nem sequer cogitava. Então tem que ter coragem e tem que ter confiança. Eu acho que se você não tem confiança em você mesmo, por que os outros vão ter? Então, eu acho que coragem e confiança são os ingredientes que eu recomendo a qualquer jovem que queira enfrentar a vida.